Presta bem atenção nesse vídeo. Marcos capítulo 2 está escrito assim: entrando Jesus outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. Aí vem Mateus capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Já em Mateus 13, versículo 1, está escrito assim, Mateus 13, 1, que Jesus saiu de casa naquele dia e assentou-se na beira da praia, junto ao mar. Como que Jesus não tinha casa? Só que nós, evangélicos, de um modo geral, nós ouvimos muito que os ricos não herdarão o reino dos céus. E não é isso que está escrito. A maioria acha que Jesus não tinha casa porque ele era pobre. Como que ele era pobre? Se ele fez um mundo, ele não pode ter nesse mundo que ele fez uma casinha? Ah, porque era mansão. Isso aí é apologia à desgraça. E está escrito, se você acredita, você come do melhor desta terra. E aí, qual a sua opinião? Jesus tinha ou não tinha uma casa na praia? Para entendermos esse assunto, a gente tem que entender o seguinte: Jesus veio para a terra com um propósito. E qual era o propósito de Jesus? Será mesmo que o propósito de Jesus era ter uma casa na praia e ter uma vida luxuosa? Afinal de contas, ele se despiu de toda a sua glória e veio para a terra. Jesus era pobre? Mas será que o intuito de Jesus aqui na terra era pregar isso, pregar riqueza, pregar a sua glória? Ou tinha outro propósito? Na realidade, o fato de Jesus morar à beira de uma praia tinha um propósito. Precisaria ser cumprida uma profecia que estava lá em Isaías capítulo 9, do 1 ao 12. Vamos ler. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, eles humilhou a terra de Zebulon, de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. É aí que entra o capítulo 4 de Mateus, a qual esse pastor mencionou no vídeo. Diz assim: precisa ler o texto e o contexto para poder entender o que esse versículo quis dizer. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foram dita pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou a luz. Precisaria se cumprir essa profecia para que iniciasse ali a missão de Jesus aqui na terra, que é o quê? Pregar o evangelho. Então precisaria ele sim morar em Cafarnaum, sair de Nazaré e morar em Cafarnaum. E é interessante notar que o texto em si responde o porquê que Jesus teve que morar em Cafarnaum. A profecia diz que era terra de Zebulon e terra de Naftali, ou seja, era a região da Galileia onde Jesus começou seu ministério. Fala também do caminho do mar, em referência à localização geográfica da Galileia. Galileia dos gentios significa região que era habitada por não-judeus e que destacará o ministério de Jesus entre os gentios. Povos que estavam sentados nas trevas representam as pessoas que estavam longe de Deus e necessitavam da salvação. E uma grande luz representava o quê? Jesus é a luz que veio para iluminar a salvação daqueles que estavam perdidos. Então, o propósito de Jesus não foi morar na praia, na beira da praia, com o intuito de riqueza, mas ali ele ia iniciar o seu projeto, o projeto que Deus designou para ele na terra. Para entendermos e chegarmos até o capítulo 4 de Mateus, precisamos passar por Mateus 3, versículo 3 ao 17, que vai relatar o batismo de Jesus, quando João batiza Jesus. E no 4, a partir do versículo 1, vai falar da tentação de Jesus no deserto. Já no versículo 4, verso 2, vai falar que Jesus deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum para iniciar ali o seu projeto, o seu propósito que ele veio de fato aqui na terra. Em Mateus 13, versículo 1, também comprova que Jesus realmente morava à beira da praia. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Só que o objetivo de Jesus ao morar na praia não é se vangloriar, mas sim pregar o evangelho, para cumprir a profecia que estava lá em Isaías. Em Mateus capítulo 9, versículo 1 em diante, também vai comprovar que Jesus de fato morava em Cafarnaum, à beira da praia. Diz assim: entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas um texto comprova que Jesus sim morava à beira da praia. Porém, o seu intuito não era esbanjar riqueza, mas sim cumprir o seu propósito. Enquanto ele esteve ali em Cafarnaum, ele curou, ele libertou, ele salvou. Mas vale ressaltar o seguinte, que o conceito de praia naquela época não é o mesmo conceito de praia que temos hoje. Primeiro eu vou lhe mostrar como era o mar da Galileia. Observa só como era o mar da Galileia naquela época. O mar da Galileia, na verdade, era um lago de água doce. Tinha basicamente 19 km de comprimento, 15 km de largura. Então não era um mar convencional como conhecemos, com ondas, águas salgadas.
Então, esse conceito de que Jesus morava na praia porque era rico não existe. Até porque naquela época era comum existir várias casas à beira do mar, à beira da praia, que eu já expliquei para vocês que o mar da Galileia não é um mar como nós conhecemos com ondas ou águas salgadas, mas sim um lago, né, que tinha comprimento e largura, tinha começo e tinha fim. Então, era comum pessoas morarem à beira da praia. E por que Jesus escolheu aquele local? Porque aquele local era um ponto estratégico para Jesus evangelizar, para Jesus ganhar alma. Tanto que lá ele fez muito milagre. Tanto que lá também ele escolheu seus discípulos. Ainda em Mateus, no capítulo 4, lá embaixo, no versículo 17, vai dizer que Jesus caminhava à beira do mar da Galileia. E de repente ele começou a escolher os seus discípulos que estavam pescando no mar da Galileia. Então, tudo que Jesus fez ali naquela região de Cafarnaum foi com um propósito. Foi para ganhar almas, foi para salvar, foi para libertar. Jesus não estava ali para pousar, para repousar, como pousada, como um momento de diversão, mas ele estava ali para cumprir o ide do Senhor, o projeto que estava designado para ele desde a fundação do mundo, desde quando o homem pecou, e precisaria ele vir para colocar em ordem a terra, para colocar em ordem a humanidade. Mais uma prova que em Cafarnaum, onde Jesus estava habitando e morando, mostra que ele não estava ali para repousar, ou para dizer que tinha dinheiro, ou para nada disso, ele não veio para pregar isso. Que em Mateus capítulo 8 diz assim, versículo 18: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu a ordem para que atravessasse para o outro lado. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e a ave do céu tem o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Aqui mostra bem claro o que Jesus quis dizer nessa passagem. Olha, as raposas têm aonde dormir. As aves do céu têm o seu ninho, ela passa o dia todinho trabalhando, mas à noite tem o ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ou seja, que olha, eu estou aqui, mas amanhã eu vou estar em outra cidade, e depois eu vou estar em outra cidade, porque eu não fui chamada para ficar só aqui, eu fui chamado para anunciar o reino de meu Pai. Então, eu não tenho onde repousar a cabeça. E lá no versículo 21 vai dizer assim: e outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ele quis dizer o quê? Olha, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Quer me seguir? Então está disposto a passar o dia todinho evangelizando, a passar o dia e a noite pregando, ganhando almas, curando? Se estiver, me segue. Então, em momento algum, em versículo algum, em capítulo algum, Deus estava pregando riqueza. Deus estava dizendo: eu moro na praia porque eu sou rico. Eu moro na praia porque eu sou filho do rei. Não, ele estava ali com um propósito de cumprir o ide que ele foi designado aqui na terra. E para fechar com chave de ouro, para comprovar que Jesus nunca pregou riqueza aqui na terra, mas sim o reino, mas sim que você tem que renunciar ao seu pecado, mas sim que você tem que fazer o seu ide, mas sim que você nasceu para ser filho de Deus. Ele falou lá em Mateus capítulo 6 o seguinte, versículo 19 assim: acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a taça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a taça e o ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Então, rejeita pregação de prosperidade. Rejeita um Jesus que só prega riqueza. Jesus, ele prega salvação. Jesus veio pregar arrependimento. E o fato dele morar à beira da praia, que eu expliquei para vocês, que é um grande lago de águas doces, foi apenas para cumprir um propósito e cumprir a profecia que estava lá em Isaías. Agora responde aqui embaixo o que você achou desse breve resumo que eu trouxe para você. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte e já me segue.